Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à sala de comunicação 0902, no quarto dia de apresentações do SNEF. Em nome da comissão de organização, eu gostaria de agradecer a presença do professor Carlos Alberto de Almeida, que vai conduzir as discussões aqui na sala e vai agradecer com toda certeza o debate. Professor Carlos, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço ao espaço, eu agradeço pelo convite, né? Agradeço também aos colaboradores do evento, da 24ª edição, né, do Simpósio Nacional de Ensino de Física, e que tenhamos aí boas conversas, né? A palavra debate é meio, né? Às vezes as pessoas assustam, né? Aqui temos alunos aí do ensino médio, alunos da graduação, da pós, professores, doutores, né? Então, todos se sintam convidados, né? Principalmente os mais novos, e que possamos construir aí boas ideias, né? Boas conversas e reflexões. Exatamente. Pessoal, essa sessão está sendo gravada e vai funcionar da seguinte forma. Esses são os trabalhos que vão ser apresentados na primeira rodada, são 4 trabalhos na sequência. Nós vamos assistir aos vídeos e, na sequência, o professor vai conduzir as conversas sobre esses trabalhos, ok? Eu vou compartilhar com vocês os vídeos e, enquanto a gente estiver assistindo, eu vou fechar minha câmera para não atrapalhá-los. Só um segundinho. Vamos lá. De doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física da Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Nesse trabalho, vou apresentar a análise da distribuição por sexo e cor etnia de docentes em Física do Rio Grande do Sul. O Nascimento de 2020 busca identificar as desigualdades sociais que permeiam os profissionais que atuam como docentes em Física em escolas estaduais de nosso país. Sabendo da importância desse tipo de estudo, nós defendemos também a importância de olhar para recortes mais restritos em relação a essas questões. Então, com isso, o objetivo desse trabalho é analisar a distribuição por sexo e cor e etnia de docentes em física em diferentes dependências administrativas apenas no estado do Rio Grande do Sul. Para isso, foram utilizados os microdados do Censo da Educação Básica referentes ao ano de 2019, pois são os dados mais recentes. E para tratamento dos dados, foi utilizado o ambiente de programação R, onde utilizamos uma série de filtros bastante parecidos com feitos por Nascimento 2020, mas foram selecionadas informações sobre sexo, cor e etnia de docentes em física em diferentes dependências administrativas apenas no estado do Rio Grande do Sul. A análise desses dados mostram que, olhando para a proporção de docentes que ministram aulas de física em diferentes dependências administrativas, a gente vê que existe um maior número de licenciados na dependência federal e na dependência privada. Levando em conta isso, surgiu o questionamento: será que as mulheres que são formadas em física, elas estão atuando nos mesmos espaços que os homens? Então, levando em conta isso, a gente olhou para a distribuição de sexo desses docentes em diferentes dependências administrativas, e a gente vê que existe mais mulheres do que homens apenas na dependência estadual. Na municipal, a única dependência que existe um número igualitário, e elas são a minoria na rede privada e no âmbito federal. E surgiu esse questionamento: por que existem mais mulheres apenas na rede estadual? E a gente entende que essa distribuição não é por acaso, existe um motivo delas serem a maioria apenas na rede estadual. E o motivo disso seria, segundo Ribeiro, 2019, a sociedade brasileira é marcada por relações de poder em que o homem branco possui um status superior. Então, o homem viria no topo da pirâmide social, em seguida estaria a mulher branca e o homem negro, estes dois podendo oscilar, e por último viria as mulheres negras. Segundo Gonçalves, 2018, conforme o setor econômico do Brasil foi se modificando ao longo das décadas, os setores de mais baixo nível foram cada vez mais se feminizando. Segundo Teixeira e Freitas, esse cenário se mantém até os tempos atuais. E muitas vezes as mulheres acabam ocupando cargos de trabalhos menos valorizados, enquanto os homens ocupam os cargos de maior prestígio, maior poder e salários. Então, a nossa hipótese é que existem mais mulheres do que homens apenas na rede estadual, porque é justamente nessa dependência administrativa
que os docentes são mais desvalorizados. No Rio Grande do Sul, a rede estadual que tem os menores salários. Quando a gente olha para a distribuição de cor e etnia, a gente nota que a maioria dos professores, docentes em física, licenciados, são brancos, pretos existem apenas 11 declarados, e a maioria deles estão na rede estadual, e pardo também existem poucos professores e também a maioria na estadual. Não há surpresa na grande maioria dos professores declarados se identificarem enquanto brancos, frente ao perfil socioeconômico da população gaúcha, que segundo o IBGE a maioria são pessoas brancas. Assim como no caso das mulheres, os pretos estão na sua maioria na rede estadual. Também reforça a hipótese dessa distribuição refletir as desigualdades sociais presentes no Brasil. As considerações finais é que ter um número maior de mulheres docentes em física não garante que estamos nos encaminhando para uma equidade de gênero. Como a gente pode ver, elas estão justamente na rede estadual, que é a mais desvalorizada. E o censo escolar, ele limitar as opções de gênero e uma classificação binária, baseada apenas no sexo, é entendido por nós como um atraso frente à ampla discussão sobre gênero e sexualidade na sociedade contemporânea. Então, essas são nossas referências. É isso, obrigada. Olá a todos, eu sou o Gabriel Fernandes, estarei aqui para apresentar nosso trabalho sobre linguagem utilizada em sala de aula no ensino de física, câmara escura para alunos cegos. Esse trabalho foi produzido pelo PIBIT da UERJ de Física, junto com meus colegas Lucas Brasil de Cerqueira e Caio Nabuco Barbosa. Também contou com a participação da professora Catarina Canelas, do Instituto de Física da UERJ, e os professores André Tato e Robson Costa, do Colégio Pedro II. Os estudos no ensino de física sobre uma perspectiva inclusiva vêm aumentando e tendo sua importância reconhecida. Nossa proposta, inicialmente, é a adaptação de um material laboratorial para um material prático experimental, que possa atender uma sala de aula regular com alunos videntes e alunos cegos ao mesmo tempo. A ênfase do nosso trabalho está justamente na linguagem desse material, para que atenda ao mesmo tempo alunos videntes e alunos cegos, justamente para fugir do problema que seria você criar duas atividades diferentes para ministrar em uma mesma aula, em um mesmo período de tempo. É importante ressaltar que o nosso produto final ele não trata de uma atividade laboratorial, mas sim de um material prático experimental que possa ser utilizado em uma sala de aula regular, com a presença de um aluno cego e com a presença de alunos videntes. E é importante também ressaltar que esse trabalho trata de uma proposta que ela não foi aplicada ainda, devido justamente à pandemia que estamos passando. Bom, então nossa proposta ela busca fugir da problemática que é você preparar diferentes atividades para diferentes alunos em uma mesma sala. E ela busca justamente você preparar uma única atividade que possa atender a todos os alunos que estão nela presentes. Esse é o roteiro original com o qual trabalhamos. Trata-se de uma atividade laboratorial onde os alunos fazem medições do objeto com diferentes distâncias na câmara escura e compará-los com os medidos matematicamente em sala de aula. Bom, para fazermos a adaptação desse roteiro, nós utilizamos de um software gratuito, o Braille Fácil, para que pudéssemos fazer a transcrição do texto para Braille. Ele é de utilização bem simples, como vocês podem ver, e também nos permite fazer esquemas táteis para que os alunos possam utilizar para se guiar durante as atividades. Bom, durante a construção do nosso material de atividade prática, nós tivemos que, antes de montar um esquema para a câmara escura, definir alguns elementos que seriam usados nela. O primeiro deles foi o objeto e a imagem. Nós preferimos escolher que o objeto e a imagem fossem uma seta pela facilidade na diferenciação do sentido do objeto, para que fique mais acessível ao aluno perceber a inversão quando ocorre dentro da câmara escura. Ainda na definição de elementos, para a câmara escura nós escolhemos um quadrado simples com orifício para que possa representá-la. Detalhe importante, quando os raios de luz estiverem passando por dentro desse orifício, eles não vão tocar a figura da caixa, porque quando os alunos estiverem tateando, isso pode acabar confundindo. Então nós escolhemos deixar uma certa distância para que não haja essa confusão. E ainda sobre a régua adaptada, nós escolhemos essa linha pontilhada com espaçamento para que seja mais fácil de ser feita uma medida que nós escolhemos arbitrariamente para que seja feita no nosso esquema. Então, cada ponto ele representa 1 centímetro na medição
da distância do objeto até a caixa ou do fundo da caixa até o orifício. E nosso último elemento que definimos foram os raios de luz. A trajetória retilínea da luz, ao ser transportada para o braille fácil, ela sofre esses pequenos desvios justamente devido à geometria do braille fácil, de você preparar esses esquemas e desenhos, conforme vocês podem observar aí na figura. Bom, aqui agora nós temos nosso esquema tático completo, onde nós optamos justamente por ter duas situações para que o aluno consiga perceber e ser mais acessível a ele, que com diferentes distâncias do objeto até a caixa, nós temos diferentes tamanhos da imagem no fundo da caixa, projetado. Bom, então dessa forma nós conseguimos incluir um aluno cego numa sala de aula regular, no ensino de física sobre ótica, da melhor maneira possível, podendo superar dificuldades e barreiras que esse aluno poderia ter nessa sala de aula. Esperamos que dessa forma possamos dar espaço para que cada vez mais alunos tenham acesso ao ensino de física. Olá, meu nome é Juliana Coutinho e o título do meu trabalho é Experiências de Vida e Superação de Obstáculos de uma Docente Negra nas Ciências Exatas. Bem, trago aqui algumas motivações para a realização da minha pesquisa, como, por exemplo, a verificação através da literatura e de dados estatísticos acerca do pequeno número de pessoas negras em cargos de docência no ensino superior, mais especificamente no ensino superior público. Algumas constatações feitas durante a minha graduação, na qual pude perceber uma pequena presença de homens e mulheres negras e negros atuando como professores e professores no Instituto de Matemática. A partir daí, decidimos analisar a trajetória profissional de vida de uma docente negra que ocupava um cargo de responsabilidade naquele instituto. Bom, nosso objetivo era compreender como uma mulher negra construiu sua identidade enquanto cientista pesquisadora. Mais especificamente, gostaríamos de saber quais foram os obstáculos enfrentados pela mesma e quais foram as estratégias utilizadas para negociá-los ou até mesmo superá-los. Nosso objetivo geral é obter meios para superar a subrepresentação de mulheres negras na área das ciências exatas. Como metodologia, temos uma pesquisa de caráter qualitativo, na qual foi realizada uma entrevista semi-estruturada através de ambiente virtual devido à pandemia de Covid-19. Essa entrevista durou cerca de 4 horas, foi realizada com uma única entrevistada e ela obtinha cerca de 54 perguntas que traziam e abordavam temas emergentes. Elas perpassaram desde a infância até os dias atuais da professora. Bom, ao longo da entrevista podemos destacar o conceito de contra-história, que é um dos pontos centrais presentes na teoria crítica da raça, que por sua vez é um dos referenciais teóricos utilizados nesta pesquisa. A contra-história nos permite entender agora a história contada não mais sob uma perspectiva eurocentrada, mas contada pelos próprios grupos historicamente excluídos, ou seja, dando voz a esses grupos que por muitas vezes foram calados, foram silenciados. Bem, como fundamentação metodológica, nós temos a análise de conteúdo, proposta por Lawrence Bardin, mais especificamente a análise categorial. Como resultados principais, podemos compreender que racismo, machismo e condições classistas são os principais obstáculos enfrentados por mulheres negras ao longo de suas trajetórias profissionais. Para além disso, entendemos também que tais obstáculos e a superação de cada um deles promove experiências que vão determinar na construção da identidade acadêmica e profissional de uma mulher atuante nas ciências exatas. A interseção desses sistemas de opressão vai contribuir para uma pouca presença de mulheres negras em posições de prestígio social, como, por exemplo, professoras universitárias. Para além disso, entendemos que existem obstáculos que somente mulheres negras vão enfrentar devido ao entrelace desses 3 sistemas de opressão: raça, classe e gênero. Podemos concluir que é necessária a elaboração de políticas públicas e também no campo da universidade para o acesso e permanência de mulheres e pessoas negras nas carreiras das ciências exatas. Além disso,
É um dever da escola estimular debates e discussões sobre o ingresso nessa área, que é conhecida muitas vezes como ciências duras. Bom, é interessante também que haja investimento por parte das instituições na busca por pesquisadores de diversas raças e etnias para ministrarem palestras nesses espaços, como, por exemplo, não mais agora a presença de homens brancos, heterossexuais, de classe média, mas também índios, pessoas com necessidades especiais, homens e mulheres negras, para poderem ministrar nos ambientes acadêmicos também. Bom, para finalizar, precisamos entender que, enquanto educadoras e educadores, precisamos transformar nossas aulas, nossas salas de aula em ambientes de acolhimento, liberdade e inclusão, com o objetivo de exercer uma educação antirracista que combata todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação. Faço parte do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, programa de pós-graduação em ensino de matemática, do grupo de pesquisa Afrociência, que discute questões étnico-raciais, e do projeto de extensão Meninas do Rádio, a periferia também faz ciência. Bom, muito obrigada, e é isso. Olá a todos, meu nome é Dalet e nesse momento estarei apresentando o trabalho intitulado por Elaboração de Material Tátil para o Ensino de Física de Partículas para Alunos com Deficiência Visual. Dois dos grandes desafios que o ensino de física encontra é a necessidade de reestruturar o currículo e a metodologia, a fim de inserir tópicos sobre o ensino de física moderna e contemporânea no seu ensino, além de atender às necessidades dos alunos com deficiência em suas particularidades. Portanto, o objetivo desse trabalho é apresentar a elaboração de um material didático que atenda às necessidades do aluno com deficiência visual e discuta as possibilidades e dificuldades encontradas durante sua produção. Das leituras que fizemos antes de iniciar os trabalhos, destacamos 3, sobre deficiência visual, que é definida por baixa visão, a alteração da capacidade funcional da visão até a cegueira, que é a perda total da visão até a ausência de projeção de luz, e como ela se manifesta. Sobre a leitura áptica, que é o processo pelo qual o aluno com deficiência explora o objeto de sua leitura de forma ativa, intencional e sistêmica. Também sobre a construção do livro tátil, quais as técnicas são possíveis de serem utilizadas, qual a melhor forma de construir o livro tátil e erros que poderiam ser evitados. Para produzir o material, nós fizemos óculos que simulassem as diferentes deficiências visuais. E também a técnica que foi utilizada foi recorte e colagem de múltiplos materiais e diferentes texturas. Então, na primeira imagem, nós definimos o contraste das cores com a ajuda dos óculos. Após isso, escolhemos as texturas e tamanhos dos materiais para representar os modelos atômicos, o próton e o nêutron. E por último, destacamos um dos equívocos que foram cometidos durante a produção do material, onde nós representamos o núcleo atômico de forma muito pesada e com diversos materiais, o que poderia ocasionar uma leitura poluída e cansativa ao aluno com deficiência visual. Este foi o resultado do primeiro material elaborado, os mapas táteis e os modelos dos mapas em 3 dimensões. Como o foco do trabalho é produzir um material voltado para a sala de aula, reproduzimos aqueles mapas em tamanhos menores, para serem utilizados durante as aulas pelo professor e o aluno com deficiência visual. Para isso, recortamos as cartolinas em tamanhos de A4 e dispomos os materiais no centro, de maneira que a representação seja compreendida no tamanho das 2 mãos unidas dos alunos. Nessa imagem, nós podemos observar a evolução dos modelos atômicos e as 2 últimas imagens demonstram o próton e o nêutron como se estivessem abertos.
Para nossa discussão, elencamos aqui as dificuldades, possibilidades e os cuidados que encontramos durante esse processo. As dificuldades foram pensar em representar modelos abstratos de forma simples e coesa, unir os conhecimentos relacionados às necessidades dos alunos que pretende se atender, e o tempo que o material necessita para ser elaborado. As possibilidades surgem das leituras de relatos sobre a construção de outros materiais e sobre cuidados com relação ao público-alvo. Também materiais de baixo custo e acessíveis. Construção do conhecimento científico para o maior número de pessoas. As texturas, contrastes e quantidades devem ser levadas em conta durante a produção deste material. Formas identificáveis, a altura do relevo, dimensão do que será lido devem ser pensadas cuidadosamente para que não haja nenhum equívoco no entendimento do aluno sobre o que está sendo representado. Legendas em código Braille, se possível, modelos 3D. Portanto, esse trabalho se mostrou satisfatório porquanto atendeu os seus objetivos e torna possível a sua reprodução para auxiliar a prática docente em sala de aula. Olá? Vamos conversar? Todos me ouvem? Perfeitamente. Primeiramente, né, parabenizar a todos os expositores, todos os trabalhos muito bem elaborados, trabalhos criativos, trabalhos críticos, que certamente está contribuindo muito para a nossa formação, né, como ser humano também. Agora, vamos fazer aqui algumas considerações, vamos conversar um pouquinho, né, sobre os trabalhos, fazer alguns comentários, vocês sintam à vontade também. Eu vi que algumas pessoas colocou algumas questões aqui no chat, fiquem à vontade também para colocar isso também, para falar sobre isso também, tá? No primeiro trabalho da Laís, né, aqui teve uma consideração no chat, deixa eu só ler novamente. Apesar das relações apresentadas... certo, ó. Esse trabalho da... A Laís está aí? Oi, tô aqui. Oi, Laís. Você pode abrir... Fiquem à vontade para abrir o microfone, tá, gente? Bom dia, Laís, tudo bem? Bom dia. Parabéns pelo trabalho, tá? Gostei da leitura do trabalho. Me fez lembrar uma coisa também, da questão da precarização da função, não só a função docente, mas como todas as profissões, né? Às vezes vemos por exemplo, na TV, um político ou um grande empresário fala, estamos criando empregos, não sei o que e tal, mas são empregos precarizados. Eles retiram direitos, direitos conquistados dos trabalhadores, né? E você pensa, olha, tem mais gente trabalhando, o mercado de trabalho está aquecido. Mas em que condição esse mercado de trabalho está aquecido? Em que condição? Em detrimento do quê, né? Então, quando você coloca que tem mais mulheres na rede estadual, um político, por exemplo, poderia usar isso, olha só, o nosso governo estadual e tal, né? Não sei se é o caso, tá? Mas ele trabalha em prol das mulheres. Então, com o seu trabalho, a gente pode ver que não necessariamente. Pode ser que as mulheres estão nesse espaço justamente porque eles foram desocupados, porque os homens, no caso, né, estão em cargos, estão em posições melhores, né, em outras dependências administrativas, né? E você tem assim alguma hipótese, alguma sugestão de como trabalhar esse problema, de como propor alguma rota para enfrentar esse problema? Então, é muito complexo, né? Porque essas desigualdades sociais, as de gênero, as de raça, elas estão muito enraizadas na nossa cultura. Então, tem uma autora, né, a Sandra Harding, uma epistemóloga feminista, que ela vai dizer, por exemplo, as desigualdades de gênero e raça dentro da ciência, elas só vão mudar quando a sociedade mudar em relação a isso. Tomar consciência, né, do que acontece. Porque a divisão de trabalho
de gênero, por exemplo, na sociedade, se reflete dentro da ciência. Então, claro que a gente tem medidas para diminuir essas desigualdades, mas às vezes elas tapam alguns buracos, mas o buraco é muito fundo. Então, precisa de grandes mudanças na cultura em si. Então, a gente vê ainda, por exemplo, nesse momento de pandemia, né? Tem um estudo do Parent Science que mostra que os indivíduos que estão sendo mais afetados em questão da produtividade acadêmica são justamente as mulheres negras, principalmente as com filhos. E interessante, entre aspas, é que os homens brancos com filhos produziram mais que as mulheres brancas sem filhos. Então, ali o gênero está escancarado, né? Questão do nesse machismo, momento... né? Da atribuição de uma criança. O filho quem cuida é a mulher, né? O homem não compartilha das mesmas, digamos, tarefas, né? Responsabilidades, né? É diferente, né? E não é só o filho, né? É a casa, são os doentes, os idosos, né? Que nesse momento precisam ainda mais de ajuda. Só que aí eu fiz um trabalho que eu analisei os editais de pós-graduação da URGS nesse último ano, para ver que medidas eles estavam tomando em relação a isso, se tinham cotas, e não tinha absolutamente nada, né? Eu analisei uns 80 programas e só 16 têm cotas como exigido por lei, então a adaptação está péssima, mas em relação específico isso, na questão da maternidade ou ações específicas para as mulheres, como um exemplo, aumentar o período de análise do currículo, ou dar pontos extras, porque quando a mulher tem filho, a produtividade cai por até 4 anos, e não existe. Então, é uma forma de dar mais acesso a essas pessoas, fazer ações que diminuam um pouco essas desigualdades. E na pandemia... Discutir isso, né? Levar essa leitura diferenciada, né? Porque não podemos comparar homem e mulher nessa situação, né? A mulher quando tem um filho, alguma coisa assim, comparar o resultado acadêmico da mesma forma, né? Deve-se criar mecanismos, né, para fazer uma leitura diferente, né? Então, Até a respondendo a tua pergunta, né? questão da licença paternidade também, tudo isso deve ser discutido e elaborado, né, pensando nisso. Então, né, existem medidas que a gente pode fazer. Será que essas mulheres não conseguem a qualificação que precisa para concorrer em cargos mais concorridos, por, enfim, ter filhos e ter esse impacto na produtividade? Mas é uma questão cultural. Cultural, Se né? ainda continuar pessoas machistas no topo que são eles que definem as políticas, os editais, a gente vai continuar nesse cenário. Uhum. E aí que fica a nossa responsabilidade, né? Eu sou professor de educação básica, eu tenho que levar essa discussão lá na sala de aula. E não posso ficar esperando que o currículo paulista, que o ABNCC vai levar isso para mim. Eu tenho que levar por conta, porque o currículo passa pano para isso, desculpa aqui o linguajar. Mas o currículo, ele ignora esse tipo de coisa. Pode ser que ele fale ali na aula de história, sociologia, ali aquela pinceladinha, mas isso não é trabalhado de forma concisa, de forma concreta, né? Então, por isso a importância de discutir, né, um assunto como esse e levar para a sala de aula, né? Para que outras pessoas possam entender isso e levar essa discussão adiante, né? Então, Laís, eu agradeço a sua fala. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito do trabalho da Laís? Não? Sobre o comentário do Luiz, é que tem um detalhe que no Sul é onde tem mais mulheres formadas em física. Nos outros estados tem menos, então é de se esperar que a gente vê menos mulheres em todas as dependências, mas precisa fazer estudos, né, com mais olhar em detalhes cada região. Nossa, interessante esse estudo. Eu acho que ele pode até ser levado mais adiante futuramente, né, uma ideia aqui, né, algo entrevistas, né, algo mais qualitativo, uma análise de discurso, com certeza vai tem muita coisa interessante para se tirar desse estudo que você está fazendo, né? Obrigado, Laís. Obrigada. Conversar um pouquinho agora, Gabriel Fernandes.
Gabriel? Gabriel do Rio de Janeiro. Tá calor aí, Gabriel? Gabriel tá aí? Tá. Alô, tá me escutando? Você tá de blusa também, Gabriel? Tô de casaco aqui, tá fazendo um frio de 25 graus. Não. Gabriel, parabéns pelo trabalho, tá? Você é aluno do ensino médio, Gabriel? Eu sou aluno da graduação de Física. A gente tá Da o nosso grupo está graduação. no terceiro período. Parabéns pelo trabalho, pela desenvoltura. Esse trabalho foi realizado no Colégio Pedro II, né? Isso. Nosso trabalho ele ainda é uma proposta, a gente não conseguiu aplicar ele por causa da pandemia, mas sim, a gente está atuando com professores em conjunto do Pedro II. O Pedro II ele é muito interessante, né? Ele tem muitas características interessantes assim para uma escola, né? Ele tem uma estrutura diferenciada, né? E Gabriel, você conhece outras escolas do Rio, escolas estaduais, né? Você acha que o que foi realizado no Pedro II poderia ser realizado da mesma forma também nessas outras escolas? Bom, então, o nosso material, ele tem uma questão que ele precisa ser impresso numa impressora que é especial, né? Não seria uma impressora comum de um material A4. Então, assim, a gente acredita que, assim, nem todas as escolas vão conseguir fazer esse material, mas as que conseguirem vão ser, de fato, um material que vai ajudar e vai auxiliar elas a atender melhor os alunos. Uhum. Ok. E é interessante também, né, quando você coloca lá no seu trabalho que você está fazendo um material não para um aluno específico, mas para que todos consigam também manipular aquele material, né? Isso, exatamente. Junto com nossos professores, a gente queria criar um material que não separasse a aula em dois, né, para alunos videntes e alunos cegos. A gente queria utilizar um material que pudesse ser aplicado para todos os alunos. Até porque o professor ele não vai ter mais tempo, mais aulas para poder trabalhar diferente com os alunos, entendeu? Uhum. Muito complicado isso, né? Às vezes em reuniões assim entre professores, né, a coordenação, algo assim, olha, aluno especial na lista tal, né? Aí os professores ficam, nossa, vou ter que fazer um material diferenciado, nossa, vou ter que fazer um material à parte, né? Então você traz isso também, né? Então elaborar um material que atenda a todos os alunos, né? E é aquela questão também que a física, ela não é algo que precisa ser sempre estudada por meio de uma representação gráfica, né? Sempre um texto, sempre um gráfico ou um desenho. Não, ela pode ser também algo sentida, né? Exatamente, exatamente. E o bacana também desse nosso trabalho é que esse software que a gente utilizou, ele não se restringe só para professores de física. Qualquer professor de qualquer disciplina ele pode utilizar isso para adaptar seu material. Se eu não me engano, eu vi algo parecido também, que vai ter uma apresentação aqui de, acho que 9h50, vai ter também um pessoal que usou o software Monet, que é muito parecido com o que a gente utilizou. Também bem bacana. Joia, Gabriel. Alguém gostaria de perguntar algo ao Gabriel? Alguma questão no chat que talvez eu não tenha visto? Acho que o Luiz ele colocou um comentário sobre quando a gente falou no vídeo sobre a melhor forma de ensinar. Realmente eu acho que foi uma fala um pouco equivocada. Afinal, a gente tem que ter várias maneiras e várias ferramentas de ensinar para os alunos. E não tem como a gente qualificar exatamente qual é a melhor, qual é a pior, mas a gente acredita que seja uma maneira excelente de se trabalhar com os alunos, tanto que a gente produziu esse material para poder auxiliar ainda mais os professores. Uhum. É a questão da melhor forma, né? Eu lembro que o meu orientador, o professor Nardi, né, em conjunto com outros pesquisadores, né, eles elaboraram escreveram um artigo, né, que falava sobre a pluralidade metodológica, né? Então eles chegam à conclusão, a consideração, né, a consideração que não se há uma única forma, então depende de cada contexto, de cada turma, de cada, né? Exatamente, Ok, exatamente. Gabriel. Alguém mais? Posso ir para a próxima? Obrigado, Gabriel. Juliana Coutinho. Juliana está aí? Estou sim, bom dia. Bom dia, Juliana. Você pode abrir a câmera? Abriu? Está funcionando aí? Tá aparecendo já. Opa, deixa eu... Aqui para mim ainda não, só um minutinho. Aqui está aparecendo a sua câmera, Renan. Aqui, agora sim, consigo ver a Juliana. Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia. Parabéns pelo trabalho, um trabalho muito pertinente, né? É um trabalho muito importante, tem que se levar mesmo esse tipo de discussão. Juliana, você destaca então essa estrutura, né? Como é complicado
as pessoas negras, principalmente também as mulheres também negras, né? Como é complicado. Você acha, Juliana, que os tomadores de decisão de uma estrutura, por exemplo, de um programa de pós-graduação, né? Você acha que esses tomadores de decisão influenciam diretamente se essas pessoas negras vão ou não participar daquele ambiente, se elas vão ou não conseguir talvez uma bolsa, se elas vão ou não ser aprovada numa aula de regência? Você acha que existe tal influência, por exemplo, assim, numa situação, né, como essa da pós-graduação? Acredito que sim, primeiramente porque o sistema ele já está estruturado dessa forma racista. Você vê, racista e classista principalmente, você vê que, por exemplo, para a gente poder fazer a inserção no curso de pós-graduação, é necessário você ter um mínimo conhecimento numa outra língua. E a gente sabe que na sociedade brasileira, né, na sociedade na qual a gente vive, poucas são as pessoas que têm acesso, por exemplo, a inglês, espanhol, francês. Então, aí já começa a existir um corte, porque a própria academia já determina quem que vai alcançar determinados espaços, né? E aí, a partir do momento que a gente tem uma estrutura que só permite pessoas que têm uma disponibilidade maior para estudar, porque a gente sabe que a pós-graduação ela requer uma forma de se doar muito grande, né? Muitas vezes você conciliar trabalho, casa, filhos, no caso de mulheres, né? Com os estudos é uma coisa muito difícil. Então, com certeza eu posso afirmar assim, né? Pelos estudos que a gente vem fazendo, e aí até fazendo um comentário sobre a fala do Luiz, realmente a gente faz um estudo acerca de uma mulher negra, porque o nosso intuito, né, a gente está se baseando no estudo da professora Catemari Rosa, que ela vai estudar o caso de mulheres que obtiveram sucesso nas áreas das ciências exatas. Então, a gente dá voz a uma mulher negra para que ela destaque toda essa trajetória dela, mas quando a gente traz essa generalização, que na verdade foi até na parte do último slide, que a gente destaca que é necessária a elaboração de políticas públicas no campo da universidade também, para a inclusão de mulheres negras e de pessoas negras nas carreiras das ciências exatas, a gente está trazendo isso, ficou um pouquinho desconexo, mas a gente está trazendo isso baseado nos dados, trazendo isso baseado na estatística, de quando a gente vai fazer essa procura, a gente vê que a maioria de pessoas que estão atuando nas áreas das ciências exatas, né, física, matemática, química, são homens, na sua totalidade, são homens brancos. Então, pode ter ficado um pouquinho de mal entendido nessa parte. A gente traz a história de uma mulher negra que obteve sucesso e uma mulher que destaca e salta aos nossos olhos, porque no Instituto de Matemática ela é a única. E é a única que teve esse cargo de destaque. Então, só que quando a gente generaliza baseado na nossa pesquisa, nos nossos dados que foram encontrados, tá? Então, é só para esclarecer esse pontinho que foi o que o Luiz colocou. E para finalizar, esses tomadores de decisões, na maioria das vezes, são homens brancos, né, que estão ali à frente desses cursos. No meu curso de pós-graduação em específico, eu não estou generalizando, ele tem uma pegada um pouco diferente, porque para nós é uma grande vitória até mesmo estar discutindo um tipo de trabalho como esse, né, dentre outros trabalhos que vão surgindo de questões étnico-raciais, de gênero, de toda a área de inclusão, porque ele está dentro de um instituto de matemática. E isso só veio acontecer de uns tempos para cá. Por quê? Porque os coordenadores desse programa de pós-graduação são coordenadores, são pessoas que fazem parte desses grupos que são considerados minorias. Então, a gente busca, né? E eles também buscam fazer esse tipo de inclusão. Mas, no geral, e não só na pós-graduação, mas na graduação, e conforme a gente vai crescendo, né? Vai alcançando maiores degraus na universidade, na academia, isso vai se afunilando, né? E vão aparecendo também os famosos tetos de vidro, que vão nos impedindo de alcançar outros degraus devido ao sistema que foi colocado, devido à estrutura que foi colocada. A pessoas negras, as minorias, né? Bem entre aspas, e mais especificamente as mulheres negras. Ok, Juliana. Acho que tem algum comentário aqui no chat. Dos resultados?
É porque eu não consigo ter acesso. Eu olhei no da conclusão. E no da conclusão a gente fez essa generalização conforme eu tinha te dito. Mas, Luiz, essa pesquisa é uma pesquisa que ela está em processo de andamento. E muito foi discutido isso. Por que foi escolhida uma única professora com uma entrevista de 4 horas? Na verdade, a gente precisa deixar destacado que a gente não está querendo fazer uma generalização. Aconteceu com ela, então obrigatoriamente vai acontecer com todas. Não. Baseado nos dados que a gente viu, que a gente obteve, porque aqui, como foram 5 minutos só, a gente não consegue trazer o estudo, é um estudo amplo, né? A gente discute várias questões, tem outras estruturas aparecendo no que se refere aos referenciais teóricos também, mas a gente não consegue apresentar tudo. Então, isso foi discutido, foi uma crítica que foi feita, por que foi escolhida uma única pessoa numa entrevista de 4 horas, por que você não escolheu várias entrevistadas com tempos menores? Mas, como eu disse, a gente não está querendo generalizar a partir da professora. A gente traz os dados, a gente entende, a gente interpreta esses dados e, a partir dali, a gente apresenta uma história que seria uma história de sucesso de alguém que conseguiu ultrapassar esses obstáculos e essas barreiras. Então, quando a gente faz a generalização de que precisa haver políticas públicas ou de que precisam ser tomadas decisões para que essa estrutura seja mudada, a gente não traz baseado na entrevista da professora, mas baseado nos referenciais que a gente utiliza, na metodologia, né, a gente utiliza isso baseado na literatura que a gente estuda. Então, de repente, se a gente fez alguma generalização que pareceu ser entendida por parte de só uma pessoa, de uma única entrevistada, a gente precisa realmente fazer essa correção, porque foi uma coisa que foi discutida, por exemplo, na qualificação. Então, como está em processo de andamento, é uma das questões que a gente precisa realmente fazer a correção. Mas muito obrigada. Ok, Juliana, ok. Pretendo sim levar esse tipo de recorte para a sala de aula de educação básica. Eu vou repetir isso diversas vezes. Levar isso para a educação básica, tem que ampliar a discussão, porque antes, assim, no meu entendimento, antes de criar uma política pública, é preciso que muita gente tome consciência do que está conhecendo, do que está acontecendo, né? Então, agradeço o trabalho, o envolvimento e sucesso aí no andamento. Tá? Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Luiz, também pela consideração. Pode ter certeza que a gente vai fazer essas correções. É sempre bom trazer o trabalho assim, né, para que ele seja colocado em discussão, porque ele vai ficando mais rico. Muito obrigada. E agora o Renan. A próxima sessão, Renan? Sim, vamos lá. Pessoal, esses aqui são os trabalhos que vão ser apresentados na sequência. Eu vou fazer uma checagem de quem está presente. Bom, a Dalete já estava, o Reginaldo se encontra. Eu vou colocá-los como chairs para poder participar. Aqui, Reginaldo, beleza. Co-hosts, perdão. Já está como co-host, Reginaldo. O Eric. O Eric Silva Campos, aqui. Tá como co-host também. E a Gabriele Saldanha tá aqui também. Pessoal, então a gente vai fazer da mesma forma, vou colocar os vídeos e a gente retorna para uma conversa conduzida pelo professor Carlos. Só um segundinho. Eu vou fazer um procedimento só para que o arquivo de registro não fique muito grande. Eu vou interromper a gravação e vou reiniciar, tá ok?